quando você quiser. Tá. Bom, bem-vindos. Claro. Bem-vindos. Com imenso prazer que eu dou as boas-vindas também ao professor Carlos Ranulfo, que é titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, um dos 2 departamentos nota 7 da CAPES. O Carlos Ranulfo é provavelmente um dos mais importantes especialistas em estudos de partidos políticos aqui no Brasil, né, com uma vasta lista de publicações sobre o tema, e ultimamente tem publicado reflexões também sobre a atual crise política brasileira. Então, baseadas, na verdade, em estudos, não só coisas assim, como a gente vê, muita gente publica especulações sobre o assunto, mas ele realmente tem uma reflexão bem fundamentada sobre a crise atual do Brasil, e dado que hoje, esse ano é ano de eleitoral, né, nós achamos por bem convidá-lo, ou seja, não existe pessoa mais apropriada, talvez, para refletir sobre a nossa crise, e tendo em vista a eleição que se aproxima, e particularmente no que diz respeito aos partidos políticos e a democracia representativa, né? Então, eu gostaria de agradecer em nome do IESP ao aceite do nosso convite e passar imediatamente o microfone para o professor Carlos Ranulfo. Ele teve a generosidade de me dizer que aceitará perguntas depois da aula inaugural, que é uma coisa que não é sempre, que geralmente não é de praxe, né? As pessoas fazem uma palestra e se encerra, mas ele aceitará perguntas, então a gente vai aqui, depois da apresentação, ter um bate-bola. Obrigado. Ok, pessoal, boa tarde. Agradecer ao João o convite. Eu não sou muito louco de falar de eleição nessa altura, não, porque o cenário é muito complexo. E o que eu vou tentar aqui é abordar o período que nós estamos vivendo, levando em conta que nós saímos de um período de relativa estabilidade política e entramos num período onde o grau de incerteza aumentou muito, né? Então, a ideia aqui é um pouco discutir essa passagem de um momento a outro e, é claro, projetando assim, problemas que podem vir, né, da maneira como esse atual período for conduzido. Então, daí um pouco a ideia de trajetórias, a eleição está no meio, e desembocar, ao final, na maneira como eu não sou nenhum especialista em estudos do presidencialismo, mas pretendo mostrar, ao fim e ao cabo, que nós podemos estar entrando numa época no país onde o desempenho do presidencialismo de coalizão vai se tornar mais difícil em função de mudanças que estão sendo processadas nos aspectos que eu vou tratar aqui. Então, eu vou mostrando aqui algumas coisas, né? Quer dizer, todo mundo tem mais ou menos ciência disso, de que nós sempre tivemos prognósticos mais ou menos pessimistas sobre a nossa capacidade de nos governar. A democracia brasileira sempre foi, após a redemocratização, tinha a peste de que não se sustentaria, ou haveria ameaça à democracia, ou coisa do gênero. Esses prognósticos mais pessimistas, como nós sabemos, foram, durante 20 anos, mais ou menos refutados. Nos últimos 20 anos, mais ou menos refutados, se nós considerarmos 2014 para trás, né? Não atualmente. Porque nós acabamos tendo algum tempo de uma instabilidade política que não é comum no Brasil. Tivemos presidentes que cumpriam o mandato, né? Coisa totalmente difícil também de acontecer, que tinham um certo grau de aprovação, um grau razoável de aprovação no Congresso. Tivemos uma alternância ideológica no Brasil. E tivemos políticas públicas que tinham continuidade. Enfrentamos alguns dos problemas sérios do país e, de certa forma, avançamos. Tanto na economia como na política social. O que se chama de velha política no Brasil, na realidade é um período de estabilidade, onde nós avançamos em itens particularmente importantes, como
né? O controle da economia e políticas sociais. Evidentemente, o que acontece hoje é que esse período está em xeque. Esse período, esse lapso de estabilidade que nós atravessamos, ele encontra-se colocado em xeque. Não tanto o aspecto mais saliente disso, evidentemente, Bolsonaro, né? Depois a gente entra no Bolsonaro, mas o aspecto mais amplo e mais profundo disso está na percepção de que alguns elementos que possibilitaram essa calmaria ou essa estabilidade política de uns tempos atrás estão todos hoje colocados em xeque, né? A gente pode começar pela ideia que a gente trabalha, algumas versões do novo institucionalismo, ideia de conjunturas críticas, né? O que são conjunturas críticas? São períodos que não são normais de desenvolvimento institucional, períodos de grande incerteza, de elevada contingência, onde, em função do relaxamento de uma série de condicionantes estruturais, sociológicos, culturais, ou coisa do gênero, o grau de liberdade dos atores aumenta ao fazer as suas escolhas, e a possibilidade de que essas escolhas tenham impacto futuro também aumenta. Conjunturas críticas costumam mudar o rumo, né? A depender das escolhas feitas e a depender de que essas escolhas acabam gerando algum tipo de dependência de trajetória. No caso do Brasil, evidente que a transição democrática foi um período de ampla liberdade de opção, né? Mas o período que eu me refiro aqui, como um período onde foram lançadas, vamos dizer assim, os elementos que condicionaram a trajetória de maior estabilidade no Brasil, refere-se a um período mais curto, um período não toda a transição democrática, mas é um período que vai ali de 87, né, que é o período da crise do governo Sarney, até 94, né? E seria um período, dentro disso que eu caracterizo, né? Um período onde o grau de liberdade era enorme, ali, tanto nos constituintes, depois discussão de regimento interno na Câmara, depois nas próprias eleições, onde o grau de liberdade dos atores, e ali atores, inclusive, leia-se eleitores também, né? Era muito maior do que o usual. Geralmente, a literatura aceita e trabalha com a ideia de que, nesse período, foram duas escolhas feitas que têm um certo impacto sobre esse processo de estabilização no Brasil. Escolha número 1, que foi a opção dos constituintes por um grau de delegação de poderes legislativos ao presidente, né? Isso é amplamente explorado na ciência política, não preciso de me alongar sobre isso, né? Um segundo elemento, né, que vai estar conformando o contexto de maior estabilidade política é a decisão posterior dos legisladores de organizar o Congresso de forma a centralizar poder nos líderes. Essas duas opções são fartamente exploradas pela Argelina, né, que trabalha com vocês aqui, pelo Fernando e por vários autores, conformando aquilo que seria o perfil institucional, né, que a novidade institucional que esse período nos traz, que esse período aí crítico nos traz. A isso eu acrescentaria um terceiro aspecto, que geralmente não é analisado junto, esses aspectos geralmente são analisados separadamente, que foram as escolhas feitas pelos eleitores em 1989 e 1994. Se uma conjuntura crítica é um período onde você desafia instituições, padrões, atores, partidos estabelecidos, esse período de 87 a 94 é um período onde, na transição ainda, né, no final da transição democrática, dois atores fundamentais no processo de transição, qual sejam PMDB e PFL, são literalmente deslocados do jogo político.
Se qualquer pessoa que examinasse as eleições de 86, estava lá, são partidos dominantes, controlam todo o jogo político no Brasil. 3 anos depois não controlam mais nada. São reduzidos a meros coadjuvantes na eleição presidencial de 89 e são deslocados, né, sucessivamente por PT e PSDB, né, que passam então ou seja, essa escolha, essas duas escolhas, feitas no caso pelos eleitores, a que me refiro, que vão ajudar a conformar os dois atores em torno dos quais iria se articular aquela que é a disputa central de qualquer sistema partidário, a disputa pelo governo federal. O eixo, né, o eixo de qualquer sistema partidário é por onde ele começa a se estruturar ou por onde ele começa a se desestruturar. Né? É a capacidade que os partidos têm de conformar uma competição que se estabilize, que você possa definir quais são os atores, em torno de que competem, né? Ao invés de uma competição completamente anárquica, onde você não sabe quais são os atores, quais são os projetos, o que está em disputa. Né? A eleição de 89, por exemplo, no Brasil, foi uma eleição que nos reservou uma surpresa, a eleição de Collor. A partir daí não temos mais surpresa, mas agora podemos ter uma. Né? Um sistema partidário, quando ele adquire um certo padrão de interação, ele evita surpresas muito desagradáveis, ou pelo menos pode evitar surpresas muito desagradáveis. Né? Então, esses 4 elementos, esses 3, né? A opção dos constituintes por delegar poderes ao Executivo, a opção dos legisladores por centralizar o poder na mão dos líderes partidários, ou seja, você tem um congresso onde os partidos é que contam e não os legisladores, e a afirmação, pelo menos inicial, de PT e PSDB como os partidos em torno dos quais se estrutura a competição no Brasil, são os elementos que vão, vamos dizer, que ao fim dessa conjuntura crítica, vamos dizer assim, vão passar a condicionar a atuação dos atores nos anos seguintes. Daí você pode dizer de uma dependência de trajetória. Aqueles fatores começam a influir nas estratégias dos atores e os atores começam a se adaptar àquilo que acabaram de herdar. Né? É evidente que nenhuma conjuntura crítica, nenhuma dessas opções feitas nesse período teria força suficiente apenas pela inércia de se reproduzir. Tá? Fatores que você herda em política para se reproduzirem, eles têm que ser capazes de gerar mecanismos que a gente chama na economia, de retornos crescentes. Quer dizer, à medida que você é convidado a se adaptar ao jogo, à medida que você se adapta ao jogo, você sai melhor no jogo. Né? E esse jogo te traz retornos cada vez maiores. Tá? Então, o jogo se estabiliza, os atores se adaptam a essa estratégia, mas todos esses fatores têm que, de fato, incentivar os atores a julgarem de acordo com aquilo ali, e não buscar outra maneira, outro padrão, outra regra, ou seja lá o que for. Né? O que eu acho que está acontecendo hoje é justamente um processo por meio do qual esses 3 elementos, voltei atrás um pouquinho, estão perdendo a capacidade de condicionar o jogo político no Brasil. Tanto essa preponderância legislativa do Executivo, como o grau de centralização partidária no Congresso, como, esse talvez seja o ponto mais evidente, mas não é só, como a capacidade de PT e PSDB estruturarem esse jogo. Tá? Quer dizer, nós estaríamos vivenciando uma situação onde a força desses elementos condicionantes sobre as estratégias que os atores estabelecem estaria diminuindo sensivelmente. O que abre possibilidade, se não de uma... Quer dizer, com isso eu não quero dizer que nós estamos vivendo uma crise institucional, mas poderíamos estar passando por indo para um novo quadro institucional, um quadro onde o jogo institucional se opere de outra forma e certamente de maneira mais instável do que nós presenciamos até agora. Né?
A gente pode começar pelo sistema partidário e pelas eleições, que é o que mais nos preocupa. Tem gente sonhando com o Bolsonaro todo dia, né? Pelo menos um cara da Folha escreveu isso ontem, que ele sonha com o Bolsonaro. Pesadelos, evidentemente, com o Bolsonaro. Mas, de toda forma, o sistema partidário brasileiro, em função das escolhas feitas pelos eleitores em 89 e 94, ele adquiriu um alinhamento programático. Ele passou a se alinhar programaticamente, tá? Por uma razão muito simples. De um lado, você tinha uma coalizão liderada pelo PSDB, que assume tocar à frente um conjunto de reformas neoliberais, ou de caráter neoliberal, evidentemente, e de outro você tem uma oposição claramente contrária a esse processo, comandada por quem ganhou a eleição de 94. A eleição de 94 define o papel do PT nessa história, a eleição de 89 define o papel do PT nessa história. Aliás, o melhor resultado para o PT em 89 foi ter perdido no segundo turno para o Collor, evidentemente. Né? Tivesse o PT ganho as eleições de 89, o quadro seria completamente diferente. Imprevisível, mas certamente completamente diferente. E a eleição de 94 firma o papel do PSDB nessa história. Esse processo de alinhamento pragmático, ele não ocorre só no Brasil. Se você fizer uma comparação de países da América do Sul, você vai ver que os países de maior estabilidade política foram países onde processo semelhante a esse acontece. O caso do Uruguai, por exemplo. No Uruguai, você vai pegar os partidos mais conservadores, o Partido Nacional, o Partido Colorado, tentam, ao longo da década de 90 e início do século XXI, conduzir reformas de caráter neoliberal e enfrentam uma forte oposição da Frente Ampla, o que também gera um alinhamento programático nesse país. O mesmo quadro se repete com alguma moderação no Chile, onde a concertação, de maneira muito mais cuidadosa, muito mais paulatina, procura se contrapor ao pacote de reformas radicais, liberais do Pinochet, que, por sua vez, é defendido pelo grupo de partidos que o apoia, ou da direita. Né? Então, esses três partidos são, indiscutivelmente, na América do Sul, os partidos de maior estabilidade política. E isso, coincidentemente, com o fato de que o sistema partidário adquire um alinhamento programático. O que é distinto de casos, por exemplo, como da Bolívia, ou do Equador, ou da Venezuela, se a gente quiser, onde o que acontece? Acontece que todos os partidos sistêmicos, vamos dizer, dos anos 90, acabam convergindo. Isso é muito evidente na Bolívia, até porque na Bolívia quem conduz o processo de reformas liberais é o Movimento Nacionalista Revolucionário, um partido de tradição estatista que havia conduzido uma revolução nacionalista em 1950 na Bolívia. Então, todos os partidos convergem, de certa forma, para um grande acordo em torno da necessidade de um ajuste fiscal e dessa plataforma que nós conhecemos, de forma que a reação que vai se processar no século XXI contra esse pacote de reformas vem não mais de dentro do sistema, de um partido como Frente Ampla, PT, ou seja lá o que for, mas de fora do sistema. Né? De um Chaves, de um Correia ou do MAS. Tá? São resultados diferentes, processos diferentes, países diferentes, não vou entrar nisso aqui. Mas o fato é que, em todos esses casos, o fato de quem conduziu as reformas e quem se opôs a ela, ou se não houve oposição a ela, teve um enorme impacto no grau de estabilidade política do país. Não é pouca coisa o fato de que as pessoas, PT e PSDB, essa coisa é óbvio, mas não tem nada de óbvio em você perceber que num país com a baixíssima tradição partidária que nós temos, com a quantidade de partidos que nós temos, né, você ter dois partidos, e apenas dois partidos, durante 20 anos disputando a eleição presidencial. Não é um fator de menor importância. E não estava dado que isso ia acontecer. E é evidente isso. O percentual de votos do PT e PSDB de 94 para cá é 80%. Até 2014. Esse ano, se forem ao segundo turno, né, se chegarem a 40% somado, é muito.
Né? Significa que se você tinha alguma coisa de interessante havia acontecido, e ela encontra-se fundamentalmente ameaçada. Né? Como eu disse lá para trás, conjunturas críticas, quer dizer, PT e PSDB não se mantiveram por inércia, né, nesse processo. Se PT e PSDB, depois de 89 e 94 se mantiveram como partidos capazes de estruturar esse processo, foi porque conseguiram fazer 3 coisinhas que muitos tentaram e não conseguiram. Primeiro, se unificar em torno de projetos políticos, o que significa, num país como o Brasil, você ter a capacidade e a condição de subordinar estratégias locais, estratégias regionais a um projeto político nacional. Inclusive comprando brigas muito desagradáveis às vezes, como intervindo estadualmente, fazendo a Marília Reis retirar a candidatura, seja lá o que for. Né? Ou forçar uma aliança com um garotinho aqui, isso. Né? Mas isso é parte de você ter um projeto político nacional, estabelecer isso como a sua prioridade e subordinar estratégias locais a isso. Né? Isso sempre foi muito claro para os 2 partidos. Na forma de coalizões, sei lá o que for. E é claro que isso gera uma série de problemas. Segundo, ao mesmo tempo que você tem essa capacidade, imagine, por exemplo, o PMDB fazendo isso. Seria praticamente impossível. Uma das razões pelas quais o maior partido do Brasil nunca se envolveu em eleições presidenciais, porque ele não tinha a menor capacidade de subordinar interesses locais a um interesse nacional. Óbvio isso. Segundo, lançar candidatos competitivos. O Democratas, por exemplo, poderia ter sido um partido capaz de impor um projeto nacional. Só que nunca conseguiu apresentar ao PSDB um candidato mais competitivo do que os candidatos do PSDB. E terceiro, dotando esses candidatos da necessária capilaridade. Desde sempre, isso pode estar até em discussão agora, essa lição é uma das coisas que ela traz como discussão, desde sempre, num país com a dimensão do Brasil, estrutura organizacional, capilaridade partidária é algo fundamental para se ganhar a eleição no Brasil. Pode ser que o Bolsonaro desafie esse negócio agora, mas até onde nós conhecemos, essa capilaridade é algo extremamente importante nesse processo. Então, os 3 partidos conseguiram juntar essas 3 coisas, o que não é muito fácil, o que não era muito fácil. Né? É claro que houve uma série, e com isso eles realimentam o legado. Tá? Eles não só saem da conjuntura de 89 a 94 como os atores principais, mas realimentam isso. Conseguem, de 4 em 4 anos, se reapresentar nas mesmas condições e sem que haja... Né? É claro que houve desafiantes, um monte. Alguns dos desafiantes competitivos, como Ciro, Garotinho, Marina, né? Até 2014. O interessante desses desafiantes é que nenhum deles conseguiu. Primeiro, ou você tem, se você tem 2 partidos estabelecidos, se você estabelece um eixo programático, em torno do qual se estabiliza a competição, das duas, uma. Ou você substitui um desses 2 partidos dentro desse eixo programático, tá? Então, dentro do eixo reformas liberais contra reformas liberais, você se apresenta como capaz de substituir um desses 2 polos, que é, por exemplo, o que Ciro Gomes sempre tentou fazer em relação a Lula, ao PT, e continua tentando. É exatamente esse o objetivo. Ou você faz isso, ou você muda o eixo da discussão. Aí é diferente, você não se propõe a substituir a centro-esquerda ou a centro-direita, você simplesmente propõe um outro eixo de discussão. Né? Você tira o chão daquele negócio, coloca outro pavimento e fala, aqui que nós vamos competir, é nesse eixo aqui que nós vamos competir. Tá? E, segundo, mostrar
que eu chamei de capilaridade, ou uma capilaridade própria, ou uma capilaridade coligada. O Ciro, como eu já disse, tentou 2 vezes, e essa é a terceira, substituir o PT nessa dimensão. Tá? De certa forma, claro que com quase nenhuma chance de sucesso, foi o que tentou também do PSOL, Elis Helene. De certa forma, até Garotinho, em 2002, se apresentava como uma oposição ao projeto do PSDB. Quem tentou inicialmente mudar o eixo da história, assim, mudar o rumo da conversa, como se diz lá em Minas, né? Vamos mudar o rumo da prosa, quem tentou mudar o eixo da conversa pela primeira vez foi Marina Silva. Marina Silva, em 2010 e 2014, ela propõe sair desse eixo e fazer assim, de maneira ambígua, como é próprio, falando da velha política. Isso aqui é a velha política, eu vou estabelecer uma nova política, onde, inclusive, vou chamar os melhores quadros dos partidos. Eu desconstituo esse eixo e apresento um outro, mais claramente, depois com o Eduardo Campos também, essa tentativa de introduzir um novo eixo. É interessante perceber que Marina foi a mais bem-sucedida dos desafiantes, porque essa tentativa de você introduzir um novo eixo, ela é muito forte. Na medida que você consiga introduzir, você consiga deslocar a discussão, se a discussão vai para a corrupção, se a discussão vai para a segurança, se a discussão deixa de ser o problema do Estado no Brasil, da miséria, da desigualdade, se o eixo é esse, você começa a jogar outra coisa. O que talvez tenha sido prejudicial à Marina foi o fato de que ela não possuía capilaridade nenhuma. Zero. E na hora dos embates, se você pegar aqui uma rápida comparação, eu tenho esses dados para as eleições todas, mas para não cansar, isso aqui é só 2014, para uma comparação rápida entre a coligação da Dilma, a coligação do Aécio e a coligação da Marina. Número de prefeitos, número de vereadores e número de diretórios municipais constituídos no Brasil. A diferença é brutal. Brutal. Você tem aqui, em número de diretórios, são 10.000 diretórios da coligação da Dilma contra 1.100 da coligação da Marina. Diretórios municipais constituídos. A hora que você soma PT, PMDB, a coligação de coisa. O número de prefeitos é de 30.000 a 5. Número de vereadores. E o número de prefeitos não esqueci o número agora, mas também quer dizer, não é que isso seja, eu não estou fazendo aqui nenhuma análise determinista desse negócio, mas é evidente que isso aqui, prefeitos, vereadores, diretórios municipais, é justamente aquele material que você precisa no chão para o embate político, na hora que a coisa está pegando fogo. E se você pegar os votos, por exemplo, de Marina e Dilma, em 2014, você vai ver um negócio muito interessante. À medida que os votos de Dilma estão em azul, os de Marina estão em vermelho. E por tamanho de município. À medida que cresce, à medida que você diminui o número de eleitores, cresce violentamente o voto em Marina e o voto em Dilma. E o contrário com a Marina. Quer dizer, pode ter faltado chão para a Marina nos pequenos municípios. Ali onde um diretório municipal faz uma diferença, onde um prefeito faz uma diferença, um vereador, que não faz tanta diferença numa capital. A diferença é nesses locais, como diria o Tancredo Neves, como é que é o termo? Nos rincões, que é onde se trava uma das batalhas de qualquer eleição no Brasil. É claro, isso aqui está em questão, obviamente. Se Bolsonaro for para o segundo turno, vamos ter que repensar muito do que nós sabemos sobre estrutura partidária, capilaridade, mas até hoje, isso aqui ajuda a entender muita coisa. Bom, o que então, que é o primeiro ponto, que eu estou querendo... Você tem algum controle do meu tempo? Você vai me dizendo depois, Tá?
Eu tenho esse tá. Estudo? O que está acontecendo fundamentalmente é que você tem uma evidente fragilização do PT e do PSDB como protagonistas. Isso é mais do que evidente. As razões disso estão elencadas aí rapidamente. Esse processo começa em 2013, um movimento que até pelo seu curto espaço de tempo, ele não consegue se transformar em algo antissistêmico, poderia ter sido, mas ele não consegue se transformar em algo antissistêmico, mas ele acende uma luz amarela, de que você olha, tem um monte de gente insatisfeita nesse negócio, e pela primeira vez, desde a redemocratização, ou até antes, pela primeira vez a sociedade brasileira assiste multidões indo na rua, sem partido, sem entidade organizada, sem nada. Isso é uma novidade absurda no Brasil. As eleições de 2014, elas aparentemente assentam a poeira, porque elas vêm logo depois das manifestações, e de novo você repete um PT e PSDB, mas com uma novidade: há um brutal acirramento, há uma brutal polarização. A eleição é violenta, a eleição discursivamente ela é muito polarizada. Ela é muito polarizada. Fechadas as urnas, a crise ressurge. Ela ressurge com a crise econômica, ressurge com a Lava Jato, seus desdobramentos, criminalização da política, e com a interrupção do mandato de Dilma. Esse processo como um todo, que evidentemente eu não estou discutindo ele aqui em pormenores, nem nada, ele abre espaço para que Bolsonaro faça o que está tentando fazer, que é deslocar o eixo da disputa. Bolsonaro não quer substituir Alckmin no enfrentamento ao PT. Bolsonaro quer deslocar o eixo da disputa. É outra coisa. E ele desafia o status quo, dizendo que PT e PSDB são o status quo. É isso que Bolsonaro está fazendo. Quer dizer, o Bolsonaro, ele é mais do que um fenômeno eleitoral. Isso é evidente. Ele revela que as bases para o movimento de caráter autoritário no Brasil estão dadas. Como estão dadas na Europa, como se expressa na eleição do Trump. Quer dizer, temos aqui esse processo. Do ponto de vista eleitoral, e esse é algo que a gente tem que perceber, o que o Bolsonaro está fazendo é retirar o antipetismo, que é um companheiro de viagem no Brasil desde 89, é retirar o antipetismo das asas do PSDB. Ao mesmo tempo que afirma que petistas e tucanos são responsáveis pelo caos. Ou seja, tem uma diferença enorme aí. O que o PSDB fazia era tratar o antipetismo de forma sistêmica, ou seja, ele se apresentava como antipetismo, mas trazia isso para dentro de uma luta institucional. Sistemicamente. Bolsonaro desloca o antipetismo e o coloca numa chave antissistêmica. E de roldão, ele enfia o PSDB nisso. Aí, com isso, ele ataca o sistema, atraindo como núcleo duro dele o antissistema. É esse o eleitor que ele rouba de Alckmin. Esse eleitor antipetista que sempre navegou nas águas mais tranquilas do PSDB. É evidente que se Geraldo Alckmin quiser recuperar qualquer protagonismo nessa eleição, ele tem que trazer de volta o antipetismo para um leito institucional. Ou seja, ele tem que ser capaz de trazer o antipetismo não para o leito de um discurso não antissistêmico, mas para um discurso onde ele vai pregar um conjunto de reformas com aquele perfil do Alckmin, mais responsável e tal. Ele tem que trazer um antipetismo para esse discurso, e não o do Alckmin, que é de chutar o pau da barraca, e não o do Bolsonaro, que é de chutar o pau da barraca, dizer que demarcação de terra indígena é uma bobagem, e tudo que a gente sabe do Bolsonaro. E o interessante aí é que essa passagem, essa conformação do antipetismo como uma força antissistêmica, ela pode ter sido, e eu acredito que foi, fortemente estimulada por Aécio Neves. Pela
pela maneira como conduziu a sua campanha, pela maneira como insistia em dizer que o principal problema do Brasil era o petismo, e até pela declaração dada logo depois das eleições que havia sido derrotado por uma quadrilha, por uma organização criminosa. Né? Você pega isso aí, você está entregando de bandeja, né, o antipetismo, toma, para qualquer antissistema que apareça, e é o que o Bolsonaro está fazendo. É o que o Bolsonaro está fazendo. Bom, eu acho que não precisa conversar aqui sobre o que seria uma vitória do Bolsonaro. Bate na mesa. Embora eu acho que a chegada do Bolsonaro ao segundo turno já significa um anúncio de mudança expressiva no sistema partidário brasileiro, de um realinhamento. Mas isso é pura conjectura. Nós, a essa altura, não sabemos o que vai acontecer, não vou ficar fazendo, pelo menos agora, esse tipo de conjectura. Aí eu passo para o segundo ponto. Né? Quer dizer, o primeiro ponto, então, é isso. Um dos elementos que, de certa forma, dá a base da estabilidade política até 2014 é o fato de que PT e PSDB jogavam o jogo e estabilizavam as expectativas dos demais partidos, dos eleitores. Nós sabíamos quem estava competindo e o que estava em competição. E a competição era razoavelmente moderada. Razoavelmente moderada. Né? O próprio PT foi obrigado a moderar, né, no jogo, evidentemente. Tá? O segundo ponto refere-se àquilo que eu falei das opções dos constituintes no sentido de delegar poderes executivos ao legislativo. Poderes legislativos ao executivo, me desculpe. Aqui eu estou simplesmente me baseando inicialmente nos dados que o Assir Almeida, do IPEA, vem trabalhando há muito tempo, onde ele mostra que está se processando uma lenta mudança institucional nas relações entre Congresso e entre Executivo e Legislativo no Brasil. Né? Esse primeiro gráfico mostra, no período, o Assir vai mostrar o seguinte, que até 2004, mais ou menos, o Executivo dominava amplamente a produção legislativa no Brasil. Mas que de 2005 para cá isso começou a mudar. E que essa dominância, essa linha vermelha aí é a dominância do Executivo sobre a produção legislativa no Brasil. Né? Ela começa a cair sistematicamente, ou seja, daquilo que é aprovado no Congresso, o que é de origem do Executivo. Isso começa a cair relativamente ao que é de origem. Né? A coluna preta, o pretinho, são as propostas aprovadas de origem no Executivo, a outra coluna é de origem no Legislativo. Então, você está mudando, né, lentamente esse perfil. Também ele mostra que, quando você vai olhar os mecanismos de urgência, que é outra das atribuições do presidente, a utilização desses mecanismos de urgência está diminuindo, e aí, no caso, essa linha vermelha mostra o número de iniciativas legislativas que vai ao plenário sem parecer de mérito das comissões permanentes. Né? Então, ela está caindo o número de iniciativas que vai ao plenário sem parecer de mérito, ou seja, a urgência está sendo menos utilizada pelos presidentes e as comissões estão ganhando um protagonismo maior. A conclusão a que se pode chegar disso é que você está passando por uma... diferente. O que nós vimos anteriormente é há uma mudança no sistema partidário, mas ela é provocada por fatores exógenos. Tá? É uma crise econômica, é a Lava Jato, é o Diabo 4. Aqui não. Aqui você tem um processo endógeno. Tá? Você, progressivamente, paulatinamente, sem que isso cause nenhum estardalhaço, você está aparentemente caminhando para um maior compartilhamento de agenda entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E você estaria caminhando, segundo pode-se interpretar desses dados, para uma agenda mais descentralizada. Né? Qual que é o pano de fundo disso? É o fato de que instituições são redistributivas, ou seja, todo jogo institucional, à medida que ele se estabelece quem ganha e quem perde. Né? E no caso do Brasil, na relação entre os poderes, evidentemente o Legislativo cedeu muitos poderes ao Executivo. Né? Mas isso sempre foi objeto de uma tensão ali dentro. De uma tensão entre os legisladores que gostariam de ver recuperado um pouco dessas atribuições, e o Executivo, né, que
e a coalizão majoritária que sempre pensou em manter esse grau de poderes. Quando a gente fazia pesquisas, a gente tem no Centro de Estudos, lá do Departamento de Ciência Política, nós fazemos pesquisas com os deputados desde 2005, aplicamos surveys, estamos aplicando um agora lá. Agora não, porque tem recesso branco, mas... Né? E uma das perguntas era essa aí. No que se refere à relação entre os poderes executivo e legislativo no Brasil, o senhor ou a senhora é a favor de: azul, aumentar os poderes presidenciais; vermelho, manter como está; D, diminuir os poderes presidenciais. Em relação ao legislativo, né? De 2005 para 2010, a barrinha diminuir os poderes presidenciais aumenta expressivamente e se mantém em 2014 mais alta do que era em 2005. Existe uma percepção de uma maioria dos legisladores, né, de que seria preciso, ou seria razoável já, aumentar um pouco o protagonismo do legislativo vis-à-vis o que é o protagonismo do executivo. Né? E isso tem uma série de explicações. Duas delas são fáceis de perceber. Primeiro, passaram-se 20 anos. Se passaram-se 20 anos, a geração de políticos da Constituinte foi embora. Tem outra geração de políticos. E esse é um dos problemas, das questões de mudança institucional. Né? As leis são feitas por uns, mas 20 anos depois são aplicadas por outras. Os padrões estão diante de outras pessoas. Exatamente. Né? Quer dizer, existe progressivamente a comunidade de legisladores vai mudando e vai se distanciando daquela comunidade que, de certa forma, estabeleceu aquele padrão de jogo entre executivo e legislativo. E é preciso ver que essa comunidade legislativa nos dias de hoje está sob intensa pressão, uma pressão que diz que o Congresso não tem legitimidade, que o Congresso pouco faz, né, e tudo que nós sabemos. Além disso, o contexto mudou de forma radical. Se era razoável que em 1988 você delegasse poderes ao Executivo em função, da nossa experiência histórica, a questão de 64. 2, do fato de que tínhamos uma transição democrática difícil pela frente e que essa transição democrática, 3, se dava num contexto de crise econômica, hiperinflação e necessidade de reformas difíceis de ser executadas. Então, era razoável você delegar poderes ao presidente. Acontece que o processo, com o tempo, vai se percebendo que a democracia se consolida. E nada mais natural que esses legisladores comecem a pensar, será que não dá para redistribuir esse jogo? Será que não dá para reequacionar esse negócio? Né? Se você pegar esses anos, você vai ter vários pontos de tensão na relação executivo-legislativa no Brasil. Né? Ainda em 1991, a Câmara dos Deputados chegou a aprovar uma mudança, uma alteração constitucional que mudava completamente, que restringia o poder do presidente sobre editar medidas provisórias. Havia uma crise entre Collor e o Congresso. A Câmara aprovou isso. O Senado não deu sequência, então isso acabou morrendo ali. Né? Em 2001, o Congresso altera fortemente a legislação sobre os MPs. Só que o Congresso, ao fazer isso em 2001, ele acaba estabelecendo um mecanismo de trancamento de pauta, que fica bloqueando a pauta da Câmara cada vez que a medida provisória chega a 45 dias. Bom, o que acontece? Em 2009, Michel Temer, que era o presidente da Câmara, permite que a Casa dê livre curso à agenda, mesmo tendo passado os 45 dias, onde era obrigado a você votar medidas provisórias. E, portanto, destrava a pauta, por interpretação de Michel Temer. Em 2017, eu saltei 2015, o STF, inclusive, considera constitucional a interpretação do Temer. Né? E, nas palavras do Barroso, é interessante... Não, Barroso é gente boa. As palavras do Barroso, ele fala subordinar, em espírito de época, né? Subordinar quase integralmente a agenda de deliberação do Poder Legislativo às medidas provisórias editadas pelo Presidente da República vulneraria o núcleo essencial da separação de poderes e importaria na paralisação do Congresso Nacional. É isso, bastante expressivo.
do que eu estou dizendo aqui. A percepção de que você tem que alterar essa relação, né? E no meio disso tudo, em 2015, o Cunha chancela uma mudança expressiva nessa relação, que é a imposição, que é a ideia do orçamento impositivo para as emendas parlamentares. Impositivo e equitativo, né? O que diminui fortemente o poder de agenda do executivo na coisa. Além disso, eu me arriscaria uma certa especulação aqui, de que, ou seja, todo mundo aprende com o que acontece na vida, né? E eventos sinalizam também. Se você for analisar o processo de interrupção do mandato de Dilma, independente da discussão que se foi impeachment ou golpe, não estou entrando nessa discussão, pelo menos por agora, né? Mas se você for analisar esse processo, ele permite algumas conclusões, né? Primeiro, que a prerrogativa concedida ao presidente da Câmara de decidir de forma monocrática abrir um processo de impeachment, dá ao presidente da Câmara um instrumento poderoso de chantagem sobre qualquer presidente da República, né? Segundo, a percepção de que a Constituição Federal é suficientemente ambígua, né, e permite interpretações as mais diversas sobre o que é um crime de responsabilidade. Aliás, essa é uma característica de instituições. Instituições são ambíguas. Você nunca, né, você vai ler lá o que é um crime de responsabilidade. Bom, ele é sujeito a uma série de interpretações. E terceiro, o STF nos fez perceber que ele seria o guardião dos procedimentos, mas não o guardião da substância do processo, né? Isso, eu estou especulando, mas evidentemente qualquer presidente próximo sabe disso e qualquer congresso sabe disso, né? Sabe que você tem esse fator, né, vamos dizer assim, psicológico, né, nesse jogo. Bom, com isso vamos para o terceiro ponto, vou ser mais rápido no terceiro ponto, que refere-se ao fato de que os misturas pega o problema da fragmentação do sistema partidário no Brasil e o reflexo que isso tem para o funcionamento do Congresso. Ou seja, eu tinha dito que o terceiro elemento desse período de estabilidade é o fato de que os líderes partidários têm força suficiente para conduzir o processo legislativo. Eu acho que isso também está se esvaecendo, né? Se você pegar, eu vou saltar isso aqui porque é muita coisa, se você pegar esse gráficozinho, ele mostra a evolução do número absoluto em azul e o número efetivo de partidos na Câmara dos Deputados. Nós somos os campeões imbatíveis em democracia, ninguém nos alcança no quesito número efetivo de partidos, né? A gente tem você tem uma trajetória ascendente, com uma pequena inflexão ali em 99. Os anos ali são os anos posteriormente à eleição, né? Então, 99 é o ano posterior à eleição de 98, 2015 é o ano posterior a 2014, 2015 nós temos 13,3 partidos efetivos, a trajetória é ascendente, com exceção de 99, quando ele cai para 7,1. Depois ele volta a crescer. Esse processo é endêmico no Brasil, tá? Se você pegar, não vou discutir isso aqui, mas só para mostrar, as assembleias legislativas, o quadro é simplesmente espetacular, né? No Acre, você tem 24 deputados e 16 partidos. É um negócio espetacular, né? Alagoas, 27 com 13, e por aí vai. O Maranhão tem 18 partidos efetivos, num Congresso que tem 42 deputados. Ou seja, se você analisar as assembleias legislativas, hoje quase não faz sentido mais você falar em sistema partidário. Quase não faz. O número efetivo de partidos é brutal. São poucos os estados ali, Mato Grosso do Sul, ou aqui Pernambuco, ou um pouco São Paulo, Santa Catarina, tem 6, né? Mas, de maneira geral, o quadro das assembleias é quase que cada voto é uma cabeça, né? Você tem um número altíssimo de partidos. Bom, as razões para isso são as mais diversas. Eu não vou me estender nisso, porque senão... Quanto tempo já tem aí, João? Por aí, né? As razões são as mais diversas, eu não vou me estender. Eu quero chegar no outro ponto. O sistema de representação proporcional interfere, mas ele não explica
o quadro do Senado. Porque se fosse só o problema da legislação do sistema proporcional, você não poderia explicar que o Senado brasileiro tinha, em 2015, 8,3 partidos efetivos. Isso é um recorde mundial imbatível. Imbatível. Nenhuma Câmara Legislativa composta por sistema majoritário consegue chegar a uma fragmentação como essa. Isso é simplesmente imbatível. Né? E isso tem a ver não com o sistema eleitoral, mas tem a ver com o segundo ponto ali, que é o fato de que o sistema partidário brasileiro tem um baixo grau de estruturação. A força dos partidos varia muito de Estado para Estado. O que faz com que a eleição do Senado seja um somatório de eleições sob contexto diferente nos estados. Além disso, se você pega como agora, eleições para governos estaduais, e você tem 2 vagas para o Senado, o que é comum acontecer? O partido que forma a coalizão, o partido formador da coalizão governista, ele cede uma das vagas a um dos seus aliados, que de outra forma não elegeria ninguém para o Senado. Então, se vai compondo um quadro também de dispersão no Senado. Além disso, você tem um alto grau de liberdade, de movimentação política das elites, migração partidária, formação de novos partidos, e decisões catastróficas do Supremo Tribunal Eleitoral ou Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Né? Todas as vezes que o Supremo meteu a mão nisso, ele mais piorou do que ajudou. Por exemplo, quando ele derruba a cláusula de barreira, em 2006, depois, quando ele, em 2007, vincula os mandatos aos partidos, fazendo com que a migração partidária pudesse levar à perda de mandato, né? O desdobramento disso é a percepção pela elite política, que é muito mais safra do que o Supremo, de que, então, se eu não posso mudar de partido, eu crio novos partidos, e aí você começa a criar novos partidos, e o Supremo, dando a entender que tinha errado, depois da criação do PSD, do SD, do PROS, do Diabo 4, resolve, em 2012, aceitar que os novos partidos criados dentro do Congresso os deputados que fossem para esses partidos, poderiam levar o seu tempo de televisão. Vejam só, os caras tinham decidido que o mandato é do partido, mas o tempo de televisão é do deputado. É impossível entender uma coisa dessa. Ou uma coisa ou outra. Mas o que? Eles tinham que corrigir a cagada que fizeram. Eles tinham que dar jeito do sistema. Se criou um novo partido, não pode ficar sem tempo de televisão. Então tá. Então o mandato é do partido, mas o tempo de televisão é do deputado. É uma maravilha. Então, veja só, isso aí que eu quero chegar. Isso aí é um gráfico que separa os partidos em 4 tipos, 4 tamanhos. Partidos A, coluninha azul, são partidos grandes. Partidos B, partidos médios. C, partidos pequenos. E D, nanicos. Qual que é o critério? Se fosse uma democracia com um sistema partidário mais estabilizado, partido grande seria partido acima de 20%, mas aqui não dá para fazer isso porque não vai ter nenhum partido grande. Então, o partido grande aqui, o que é? Partido com mais de 10% das cadeiras do Congresso. A gente já acha isso grande. Partido médio, de 5 a 10. Partido pequeno, de 1 a 5. E nanico, de 0 a 1. Então, olha que coisa interessante que vai acontecer no Congresso. Em 86, os partidos grandes dominam completamente. Depois, em 1990, em função das migrações partidárias, crise do governo Sarney, os partidos médios começam a emergir. Até 98, há uma recuperação da força dos grandes partidos. Aqui tem um impacto forte o governo do Fernando Henrique Cardoso, bem sucedido. O primeiro governo, então você tem, em 98, os grandes partidos, de fato, voltam a controlar o jogo, indiscutivelmente, mas de 98 para 2014, a força dos chamados grandes partidos vai diminuindo, claramente, e vai emergindo partidos pequenos e médios, de forma que você tem hoje um Congresso que simplesmente não tem partido grande. É um Congresso de partidos médios. É um Congresso onde a diferença entre o maior partido e um partido pequeno é pouco expressivo. Então, você muda, a diferença é radical entre 98 e 2014. É radical.
Tá? Não, as diferenças entre os grandes partidos e os pequenos. Se você somar aqui os pequenos com os nanicos, eles são mais fortes que os grandes no Congresso de 2014. Existe uma cláusula de barreira por aí, isso é algo a ser visto, o que vai acontecer. Né? Eu acho que não vai mudar muito esse quadro, né? Não vai mudar muito esse quadro, porque os partidos todos estão investindo. Né? Quer dizer, isso aqui é um pouco de especulação, mas eu acho que a tendência é que os grandes partidos tornem-se menos grandes ainda, MDB, PSDB e PT, e os partidos médios subam. De forma que eu projeto, com o risco de estar falando bobagem, que em 2019 você vai ter PT, PSDB, MDB, PSD, Democratas e PP mais ou menos do mesmo tamanho. Né? Seguidos muito de perto pelo PSB e pelo PR. E seguidos muito de perto pelo PDT e pelo PTB. Uma competição sensacional, 10 partidos mais ou menos do mesmo tamanho. Né? Mais ou menos do mesmo tamanho. Qual que é o impacto disso? Tá? Eu estou falando aqui de formar coalizões, de governar e de presidencialismo de coalizão. Né? Você aumenta o peso de blocos partidários. Tá? Uma coisa é quando você tinha lá o MDB, o maior partido, com 108 deputados. E a distância entre o MDB e o segundo era de 30 deputados. Outra coisa é quando você tem uma situação de 2014, que o maior partido era o PT, com 68 deputados, e o segundo com 66, que era o MDB. As diferenças são muito pequenas. Então, o peso de formação de blocos partidários aumenta muito e aumenta o grau de incerteza sobre a eleição de presidente da Câmara, sobre comissões permanentes, tudo isso que é fundamental no jogo entre executivo e legislativo. Diminui a relevância do partido que vai formar a coalizão governista, o partido formador. Porque antes ele era o principal, entre outros. Agora ele é apenas mais um. São todos mais ou menos do mesmo tamanho. O que significa que o poder de chantagem de cada membro da coalizão aumenta. Porque são todos do mesmo tamanho. Né? Na teoria do partido cartel, você não atropela membros da sua coalizão, a não ser que esses membros sejam muito pequenos. Mas agora ninguém mais é muito pequeno, todo mundo é mais ou menos do mesmo tamanho. O Temer nem existe mais, mas a coalizão dele tem 12, qualquer coisa lá. A Dilma tinha 10 ou 11, alguma coisa. E aí você tem situações, o que foi a eleição do Eduardo Cunha? Claramente o momento em que os partidos perderam o controle do Congresso Nacional. Cunha não dependia do MDB. Cunha tinha uma bancada de 130, 140, 150 vereadores e deputados, provenientes de pelo menos 10 partidos, e é isso que o elege. A lógica de blocos se mantém até agora. O que é o Centrão? Qual é o partido que pressionou Temer? Tem o Centrão. Quem é o articulador institucional do Centrão, a não ser o Marum, que é o pau-mandado do Cunha? Então você começa a ter, se você examinar a mesa diretora elegida pelo Cunha, a mesa diretora, onde geralmente sentavam as lideranças expressivas no Congresso, o vice-presidente era aquele cara do PP, o Maranhão, que ficou dois dias lá e teve que sair porque não sabia o que fazer. A segunda posição era ocupada pelo PR, a quarta posição pelo PRB. E se você pegasse os 10 membros da banca, da mesa, tirando o Cunha, ninguém tinha expressão política no Congresso. Ou seja, era uma banca do baixo clero, de cima e embaixo. Então, esse é um processo novo. Quer dizer, o que eu estou, então, para fechar, para concluir? Nós não estamos, de fato, diante de uma crise institucional. Mas, esses 3 pontos que eu apontei, todos eles estão passando por modificações. No plano eleitoral, nós estamos diante da possibilidade de uma mudança radical na maneira como se estruturou a disputa pela presidência. No plano das relações executivo e legislativo, tem um legislativo que assume um protagonismo maior. E quando você olha para dentro do Congresso, não há grandes partidos. Se você analisar cada uma dessas mudanças, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: um Congresso mais proativo é bom. Claro que é bom. Um Congresso mais proativo, com comissões permanentes mais ativas, é óbvio que é bom. Mas a questão é a junção das 3 mudanças. É você ter um Congresso mais proativo no contexto de um sistema partidário em processo de desestruturação. O que vai se refletir não só nas eleições presidenciais, como
na dinâmica entre líderes ali do Congresso. Tá? Então, nesse sentido, é possível que esse período, assim como o período de 87, 94 foi uma conjuntura que organizou o sistema, o período 2013, 2018 seja uma conjuntura que desorganiza o sistema. E aí, não sei o que vai dar. Né? É claro que essa história está contada pela metade. Né? É possível que o sistema recupere